Olá! Neste momento, milhões de jovens estão às portas do vestibular, sonhando com a aprovação nas provas, com o que vão aprender na universidade rumo à profissão que escolheram seguir. Aqueles que conseguirem alcançar o objetivo de chegar ao ensino superior enfrentarão provavelmente o trote estudantil, considerado um ritual de iniciação dos aprovados. Todos sabem que, em muitos casos, os chamados bichos, que são os alunos novos, passam por situações de violência e humilhação promovidas pelos veteranos, que são os estudantes do curso. São Paulo agora ganha uma lei que proíbe o trote estudantil violento em qualquer nível de ensino no estado. Este é o tema do programa Agora é Lei com os nossos convidados. O sociólogo Antônio Almeida, ele é pesquisador de trotes universitários violentos, o psicólogo Dr. Frederico Iamada, Bruna Leopoldi, do Núcleo Especializado de Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o deputado Rafael Silva, do PDT, que é o autor desta lei. Muito obrigado pela presença de todos neste programa Agora é Lei. Uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa investigou violações de direitos humanos ocorridas em universidades paulistas durante trotes violentos. Os deputados ouviram vítimas que relataram casos de abusos em 7 instituições, envolvendo especialmente os alunos dos cursos de medicina. O trote estudantil é considerado por muitos alunos um rito de passagem obrigatório. Comemora a aprovação no vestibular e inicia os novatos na rotina do campus. Em geral, o trote é dividido por níveis de dificuldades. As atividades mais fáceis são as brincadeiras de identificação do chamado bicho, em que os veteranos rapam a cabeça ou pintam os corpos e as roupas dos calouros com o nome da faculdade e da carreira. No chamado pedágio, os calouros devem pedir dinheiro para as pessoas nas ruas e nos semáforos até atingir a quantia estabelecida pelos veteranos. Mas a brincadeira e o divertimento pode e muitas vezes ultrapassam o nível tolerável. A ingestão obrigatória de bebidas alcoólicas e até de vômito, ou se sujeitar a manter posturas de submissão, são algumas atividades que vêm sendo rejeitadas pela comunidade estudantil. Os acidentes com vítimas fatais e estupros noticiados pela imprensa compõem o rol de barbaridades. São situações que levaram a Assembleia Legislativa a instalar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar estes tipos de abusos. Foram 83 dias de investigações, mais de 100 pessoas ouvidas em 37 audiências e cerca de 9.000 documentos recolhidos. Conclusão: suspeita de mais de 110 estupros na USP e problemas crônicos com álcool e drogas. Os números não são apenas dos trotes, abrangem também as festas realizadas pelos estudantes. Atualmente, a maioria das instituições proíbe o trote dentro de suas dependências. No estado de São Paulo, a Lei 15.892 de 2015, de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, proíbe a prática do trote violento nas universidades. Pela legislação, o trote está proibido quando promovido sob coação, agressão física, moral ou qualquer outra forma de constrangimento que possa acarretar risco à saúde ou à integridade física dos alunos. A lei ainda obriga a direção das faculdades públicas a adotar medidas preventivas para impedir a prática do trote e a responder por omissão ou condescendência nos casos de abuso. Antônio, qual é a origem do trote estudantil? Onde é que a gente pode buscar isso na história? O trote é muito antigo, né? O Platão, o filósofo grego de 5 séculos antes de Cristo, já fala em trote na academia. Os relatos das primeiras universidades no final da Idade Média também já falam em trote. Mas o significado e as práticas, elas mudam com o tempo. Então, não há uma continuidade muito clara nessas práticas. No caso da nossa sociedade, para mim, o trote é um teste. Um teste para entrar num grupo específico, que é o grupo trotista que existe dentro da universidade, que é um grupo minoritário e que usa a violência para selecionar as pessoas, fazendo com que elas se submetam e permaneçam em silêncio. Então, é esse grupo que é o problema efetivo. Agora, seguramente, então, o objetivo lá na origem era completamente diferente do que acontece hoje. Acredito que não há relação. Não há relação, né? O trote é um processo social dinâmico que muda
Existem escolas, inclusive, onde não há trote algum. Existem escolas onde o trote é uma atividade dos alunos, e essas já podem causar problemas sérios. E existem escolas onde o trote tem a participação de pessoas mais velhas, ex-alunos, pessoas de 40, 50 anos, docentes, funcionários, que ficam instigando que o trote tem que ocorrer e que usam o grupo do trote como uma força política para impor sua vontade dentro da universidade. Esse grupo é o grupo problemático. Doutor Frederico, essa questão do trote violento, do ponto de vista da psicologia, quais são as implicações? Como é que a psicologia vê o trote violento? Bom, a gente tem que pensar numa estrutura desses abusadores, os trotistas, né, os que aplicam o trote, uma estrutura psicopática, digamos assim, uma estrutura psicopática de um grupo que tenta, de certa maneira, estabelecer uma relação de dominância com o outro, né? A gente está dizendo que todos os que aplicam o trote, eles são psicopatas de fato, mas eles têm alguns traços psicológicos que lembram a psicopatia e o narcisismo, né? A falta de empatia com o outro, a gente observa. A gente observa uma ausência aí de valores concretos, de, por exemplo, conseguir se colocar no lugar do outro, também de você obrigar e forçar o outro a situações vexatórias, né, humilhantes. Então, você também, do outro lado, né, dessa estrutura, a gente tem os calouros, né, os bichos, que de certa maneira eles acabam entrando nessa, aceitando passar por esse trote, né, mais ou menos porque que a gente chama de um fenômeno de histeria coletiva, digamos assim. A gente tem ali o grupo dos que estão aplicando o trote como líderes ali, que estão ali numa classe, digamos assim, privilegiada, né, que são os, como que eu posso dizer, detentores ali de um certo status, e a outra parcela ali que está querendo ser aceita por esse grupo, né? Então, a gente fala que na primeira infância a gente busca a aprovação dos pais, e quando a gente cresce a gente busca a aprovação dos demais, da sociedade, dos amigos. Então, acreditamos que então esse grupo aí dos calouros, né, dos bichos que aceitam receber esse trote, mais nessa questão de receber essa aprovação desse grupo aí, dos que estão aplicando o trote. Agora, como é que esses traços psicológicos eles aparecem? Porque num primeiro momento, aquele que é agressor, ele entrou na universidade primeiro como vítima, ele sofreu trote. Então, como é que a violência aparece depois? Naquele primeiro momento, ele era a vítima, ele não era o algoz. Funciona de certa maneira como se fosse um rito de passagem, né? À medida que você passa por esse trote, né, você de certa maneira meio que já entra naquele grupo, né, dos que, entre aspas, foram os escolhidos ali, ou a classe dominante, digamos assim. Então eles tendem a replicar o que eles sofreram, né, pelo primeiro grupo, né? Assim que funciona mais ou menos essa estrutura histérica, de você replicar, até porque a gente observa padrões histéricos nas pessoas que estão aplicando os trotes, né, de fomento à histeria, como o uso de bordões, né, como o bicho tem que sofrer, né, os bichos não são gente. Então, você, de certa maneira, você tem ali as pessoas com os traços psicopáticos que atuam como lideranças para estar aplicando esse trote, né, e daí depois você tem aquela turba lá do histérico, né, que ele, na verdade, ele não sente o que ele realmente vê, ele não enxerga a realidade como ele realmente, como observamos, mas o que ele imagina, ele sente o que ele imagina que seja essa realidade, né? Então você coloca ali aquela estrutura psicopática ali, imposta ali, de que é natural, é normal você estar aplicando trote, é natural, é normal você passar por aquelas humilhações, e o histérico acredita tanto naquilo como uma normalidade, né, que na verdade só é uma fantasia, que acaba replicando isso nos futuros calouros. Mauro, posso interferir um pouquinho? O trote tem duas fases. A primeira fase, você passa pelas humilhações, pelas agressões e tem que permanecer em silêncio e obedecer. Na segunda fase, você é obrigado a dar trote. Tem vários casos de alunos que passam por todas as humilhações, ficam em silêncio, obedecem,
Quando chega no segundo ano, eles não conseguem aplicar o trote. E aí são excluídos do grupo. Então, o trote é um processo de formação de opressores mesmo. E a opressão passa a você se submeter à opressão primeiro e depois aplicar a opressão sobre outros. Mas eu acho que tem também o contexto, né, de subjugado e depois de algoz. Eu acho que existem casos realmente que alguns adolescentes não gostariam de aplicar o trote, mas existem casos, né, de adolescentes, de relatos, não, esse ano eu estou passando por isso, mas no próximo ano sou eu que vou estar nessa posição de aplicador do trote. Então, eu acho que tem também muito essa relação de vingança. Hoje eu sou subjugado, amanhã eu vou ser algoz. Acho que existe também essa relação de algumas pessoas se submeterem a isso, com a promessa de que 1 ano, 2 anos depois, eles vão mudar de posição. E eles estão numa posição de aplicador do trote, né? numa aplicação de quem goza de um status. Eu acho que tem isso também a quem se submete ao trote. A gente já teve aqui inicialmente uma avaliação sociológica, uma avaliação psicológica, agora a avaliação do direito, doutora Bruna. Os calouros conhecem os seus direitos, os veteranos sabem também dos seus direitos em relação aos demais, aqueles que eles vão colocar no papel de vítimas? Bom, eu acho que sim, eu acho que todas as pessoas têm consciência dos seus direitos, mas a questão do trote é que existe uma aceitação social, né? Existe uma aceitação social não só por parte de quem aplica o trote, parte de quem se submete ao trote, mas existe uma aceitação por parte da sociedade como um todo, né? Como se fosse uma naturalização, um processo normal mesmo de passagem. E aí eu acho que a gente tem uma linha muito tênue em alguns casos do que é aceitável e do que não é aceitável. Então, a lei que foi promulgada é muito importante. Eu acho que é um reconhecimento, né, por parte da sociedade de que não toleramos mais trotes violentos, mas, por outro lado, o nosso ordenamento jurídico, ele já oferecia medidas judiciais, né, em âmbito penal, em âmbito civil, em âmbito administrativo, que poderiam amparar aquelas pessoas que foram vítimas de trote. Acho que a lei ela tem uma importância porque é realmente um reconhecimento explícito, né, sobre a proibição do trote, mas eu entendo que nós já havíamos dentro do nosso ordenamento jurídico outras figuras, como a lesão corporal, como a injúria, já existiam outras figuras jurídicas que poderiam amparar as vítimas dos trotes e punir administrativamente ou penalmente aquele que aplica o trote. Deputado Rafael Silva, após essa primeira avaliação aqui sobre os 3 pontos de vista, sociológico, psicológico, do direito, agora com o seu olhar de legislador e também filósofo, como é que o senhor conclui essa primeira rodada aqui em relação a esse tema? Eu tenho 70 anos de idade e eu tive uma fase de sonho, né? Fui sonhador. Depois de uma certa etapa da vida, você passa a enxergar a realidade de forma limpa, clara. Essa minha lei eu acho necessária, o ordenamento jurídico foi colocado pela doutora Bruna, para mim não é importante nessa questão, porque eu entendo que o aluno tem que ser expulso sumariamente da universidade. Agora eu sei, ele vai ter direito à defesa. Olha, a sua lei é inconstitucional. O direito à defesa, ele é claro, todo mundo tem. A pena para quem estupra é tantos anos. Estuprou um vulnerável, aumenta de X%. A pena, a lei é assim. Agora ele vai ter direito à defesa. Eu entendo que a punição e os limites fazem parte da educação. Fazem parte, entendo não, eu tenho certeza disso. Agora, na medida em que o estudante entra na universidade consciente de que ele tem que respeitar a dignidade do semelhante, ele cresce. Em sociologia, eu aprendi um pouco também sobre um tripé, que para mim pode não ser para outros que estudaram a matéria, mas crenças, normas e valores. As normas são implícitas
e explícitas, né? Implícita, você entende que você não deve matar um gato, um cachorro. Explícita é a força coercitiva da lei. Mas uma coisa combina com a outra, e uma coisa leva à conscientização do dever do indivíduo. A implícita ele entende, e a explícita faz ele entender. Para o bem da sociedade, e a sociedade como um todo vai entender, né, que esse é um fato social que vem de fora para dentro. O camarada ele entra numa universidade pública, ele vai estudar com dinheiro de pobres, né? Porque a grande maioria da população, repito, a grande maioria é constituída de gente pobre, de trabalhadores. E será que esse pessoal quer ver o seu dinheiro sendo gasto lá, o indivíduo badernando, usando droga, forçando o outro à humilhação, né? Passar por humilhação? Então eu entendo que essa lei é interessante, até no sentido de conscientizar o pessoal da universidade, né, de que essas coisas precisam mudar. A liberdade ela é muito bonita até certo ponto. No momento em que a liberdade dá ao indivíduo o direito de abusar dos direitos do outro, aí para mim não é mais liberdade. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei no estado de São Paulo, de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que proíbe o trote estudantil violento em qualquer nível de ensino no estado. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que proíbe o trote estudantil violento em todo o nível de ensino no estado de São Paulo. Antônio, você destacou no primeiro bloco essa mudança do objetivo do trote com o passar do tempo. Agora, a gente consegue saber na história quando que essa prática deixou de ser saudável e passou a ser nociva? Olha, eu acho que ela sempre causou danos. Sempre. Né? Sempre. Né? O limite entre a brincadeira e a violência é subjetivo. Uma das primeiras coisas que um colega meu fez, o professor Oriovaldo Queda, que começou essas pesquisas lá na Exalc, ele passou um questionário pedindo para os alunos descreverem 3 práticas que eles consideravam brincadeira e 3 que eles consideravam violência. E quando a gente lê os relatos, aquilo que é brincadeira para um é violência para o outro. Então não há essa linha nítida, clara, entre o que é brincadeira e o que é violência. Há uma dificuldade muito grande nisso. Eu queria dar os parabéns ao deputado pela proposição da lei e agora a aprovação da lei. Assim como gostaria de dar os parabéns à CPI, ao deputado Adriano Diogo, que conduziu a CPI aqui, que revelou toda a loucura que está nesse caso do trote. Acho que precisava mesmo de uma lei proibindo explicitamente o trote. Porque, embora existam outras leis que coíbem a lesão corporal e outras coisas, como disse a defensora Bruna, isso não é suficiente, porque para mim, nos casos mais graves dentro da universidade, quando alguém é morto e aí as pessoas não testemunham porque têm medo, porque estão coniventes, isso daí é quadrilha. Nesses piores casos, é uma quadrilha. Né? Então, precisa caracterizar isso como crime. Crime quem organiza uma atividade, quem organiza uma festa com o objetivo de dar trote. Eu acho que, e aí acontece um problema, essas pessoas não são responsabilizadas. Então, acho que tem muitas coisas que essa lei, a nova lei, abre a possibilidade de discussão e acho que abre a possibilidade de que isso venha a se tornar uma lei federal, proibindo o trote no território nacional. Doutora Bruna, levando em consideração o raciocínio do Antônio de que a questão da subjetividade, o que é violência para um não é necessariamente para outro,
A questão do trote mais simples, um corte de cabelo, um corte de barba, isso pode ser considerado lesão corporal? Isso pode ser crime, como prevê o artigo 129 do Código Penal, por exemplo? Pode. Isso é muito possível, né, que seja considerado. E eu acho que é bom nos atermos também nos artigos da lei, que o Poder Executivo terá o prazo de 90 dias para regulamentar a lei. Isso porque o artigo 1º, ele faz a proibição do trote nas escolas, mas ele não define exatamente o que é trote. Então, existe uma possibilidade muito grande do Poder Executivo trazer uma cláusula mais fechada sobre a definição do que é trote. Eu acho que isso seria muito interessante dentro desse prazo regulamentar de 90 dias, trazer nos termos exatos, de forma a proteger maior as vítimas desse trote, a definição do que seria trote. Essa é a minha primeira colocação. Acho também, repito que, embora o ordenamento jurídico já traga, acho que é um grande avanço, acho que é muito importante o reconhecimento por parte de todos de que não aceitamos mais trotes violentos, que não compartilhamos com isso, mas entendo que a lei poderia ter ido um pouquinho mais para frente, porque no seu artigo 1º ela proíbe o trote somente em universidades, em escolas públicas. E hoje a gente tem uma teoria, né, dentro dos direitos humanos, dentro do direito constitucional, que é a eficácia dos direitos fundamentais de forma horizontal. Significa o quê? Que mesmo as entidades privadas, quando trata-se de dignidade da pessoa humana, de respeito, elas também estão obrigadas a observar determinadas regras. Então, eu acho a lei excelente, acho apenas que ela poderia ter ido um pouquinho mais à frente, no sentido de também proibir em escolas privadas, em instituições privadas, em universidades privadas, a realização do trote, visto que hoje já é aceito pela doutrina, pela jurisprudência, essa observância, mesmo nas relações privadas, da necessidade de observância da dignidade da pessoa humana, porque se o objetivo da lei é preservar a dignidade, né, a integridade física e moral, os alunos também das faculdades, das escolas particulares também poderiam estar protegidos. Deputado, a sua avaliação em relação a essas observações da doutora Bruna, a questão da proibição do trote também na área privada do ensino e a questão da regulamentação no sentido de dizer o que é trote mesmo. Bom, para aprovar uma lei como essa foi muito difícil, né? Foi apresentada em 1999. Se nós tivermos colocado ali a escola particular, a escola privada, com certeza essa lei não seria aprovada. Agora, um detalhe importante, na escola particular não existe esse abuso. O dono da escola, vamos colocar dessa forma para sermos mais objetivo, né? O dono da escola não permite que esse tipo de coisa aconteça na dependência do seu estabelecimento de ensino, que aí vai acabar, inclusive, com o nome, né, da escola. No máximo que eles fazem numa escola privada é cortar o cabelo do indivíduo, ou pintar a cara, você entendeu? Agora, eu entendo que essa minha lei, se ela fosse abrangente para a escola particular, ela morreria aqui mesmo, entendeu? E o próprio governador, eu tenho medo de que a equipe do governo lá, para fazer média com a universidade ali, com alguns acadêmicos, e com os estudantes, eu tenho medo de que eles recuem. Não, essa lei não pode ser aplicada, e eles tentem arguir inconstitucionalidade. Eu tenho medo disso, entendeu? Eu tenho medo mesmo, porque você vê lá na USP, o soldado lá não pode entrar, e quando entra, ele tem que ser diferente, né? Ele tem que ter curso superior, quer dizer, para ir lá na favela onde ninguém está vendo, aí não tem essa exigência. Na universidade, que é o indivíduo que tem mais consciência, porque a informação é a matéria-prima da consciência. Na universidade, não, olha, cuidado com o estudante. Ele entra na reitoria, quebra tudo e o povo paga, o povo pobre paga, ele usa droga, usa bebida, estupra, não. E lá ele tem que ser respeitado. E se nós não tivermos uma lei que proíba o trote, que dê a ele expulsão e exoneração,
para o servidor que aceite isso daí, nós não temos, porque quem que vai ali testemunhar contra quem? Não vai. Quer dizer, ele é um grupo fechado. Então, eu entendo que essa minha lei, ela é até suave. Agora, o governador, né, eu espero que ele tenha a condição necessária de defesa dos interesses públicos e regulamente de acordo com aquilo que as pessoas conscientes querem, né? E eu espero mesmo. Aliás, eu espero e eu acredito, né? Eu acredito, porque se realmente ele não agir dessa forma, ele vai ter que, dentro da Assembleia, alguém que alguém que irá criticá-lo de forma veemente, porque eu não aceito, sinceramente, trote, o mais suave, cortar cabelo, não aceito, é uma agressão, E tem trote que arranca a sobrancelha, para com isso. Doutor Frederico, há alguma explicação psicológica em relação ao grau, para explicar o grau de violência de um determinado trote? Ou seja, entrar numa faculdade pública é mais difícil do que entrar numa faculdade particular, exige uma comemoração maior, passar num curso de medicina exige uma comemoração maior, isso intensifica a gravidade, a violência do trote. Tem explicação psicológica para isso? Olha, há um certo limite entre você comemorar de forma saudável, sadia, e você comemorar com os abusos citados aqui, né? Eu queria fazer até um contraponto com o que o Antônio falou, né? E sobre essa questão do que se é considerado normal, né? Acho que o Antônio citou, corrija se eu estiver errado, alguma pesquisa que fizeram sobre alguns alunos acabavam citando isso que era uma brincadeira e acabavam concordando com esses trotes, né? Quando você está em grupo, né, você já passou por certas atitudes vexatórias, né, passou por humilhações, você tende a minimizar o fato depois de ocorrido, né, e dizer que não, realmente não foi nada demais, né. Então acho que tem que, além dessa pesquisa qualitativa aí, deveria também haver uma entrevista psicológica, né, com os participantes para determinar mesmo se eles não estão minimizando esse fato, né, é algo que o grupo realmente acaba trazendo, né, até como uma justificativa para aquela questão que a doutora Bruna trouxe, né, como uma vingança depois, e ele acaba na verdade se vingando no próximo, né, na próxima turma. Então, é lógico que a sociedade não vai considerar normal, por exemplo, casos como o deputado citou. Eu fiquei sabendo de casos, por exemplo, que deram chibatadas no corpo dos estudantes, né? Ficou marcado, né? Saindo sangue, e fizeram essa pessoa rolar em fezes humanas e de animais. Qual pessoa normal, né, no seu juízo normal, vai achar que isso é uma brincadeira, uma simples brincadeira, né? Então acho que toda a sociedade concorda que realmente precisa dar um basta nisso, né? Faço coro, então, e desejo felicitações ao deputado, né, para que ele realmente leve isso adiante, e faço coro também com o Antônio e a doutora Bruna para que isso seja estendido, né, a nível federal e realmente... Em algum momento, o calouro ele é visto como um concorrente daquele que já está dentro da faculdade? Pode ser visto como um concorrente, né, mas eu ainda aposto mais nessa teoria do pertencimento ao grupo, né. É por isso que a gente tem até aqueles relatos de estudantes de medicina que eles foram boicotados depois em residência, depois de formados também foram boicotados, né, nas suas profissões. Então meio que você acaba sendo você é meio que com pertencimento, né, àquele grupo, né, aquela pessoa que recebeu o trote ou a pessoa que aplicou o trote, né, aquele grupo que aplicou o trote, e você não quer seria melhor para você não contrariá-los, para que você não perca certos benefícios, né? Você vê, não só ali na sua vida universitária, né? Mas também ali fora da sua profissão também, né? Depois de formados, aliás, com essa profissão. O jovem não tem condição de dizer não aos trotes, olha, eu não vou participar disso, se recusar, ele não tem a formação plena, psicológica, de personalidade para poder se defender e dizer não, e fica com esse medo da rejeição do grupo? Não, os tempos mudaram, né? A psicologia, já há casos que as pessoas falam que depois eu gostaria de ouvir a opinião do Antônio também, de que a adolescência se estendeu até os 25, outros falam até os 30, né? Então, essa questão, como eu falei, de você buscar a aprovação de seus pais quando você é na primeira infância e depois buscar a aprovação dos amigos, da sociedade, né?
nessa questão da adolescência, aí, quando você está ainda formando essa personalidade, você precisa ser validado pelo outro, né? Você precisa ser visto pelo outro, ser admirado pelo outro, para se sentir com seu ego integrado, se sentir uma pessoa de valor, né? Então, bom, fica claro todas as sanções, tudo que eles perdem se eles não participarem, né, daquele movimento, né? Eu acredito que, não estou falando que isso, eu não estou generalizando, tem alguns alunos que realmente eles não participam, eles se mantêm firmes, né, mas eles já têm uma maturidade maior, têm um ego mais integrado, provavelmente já passaram por diversas situações de frustração na vida, né, não precisam, não necessitam tanto da aprovação do outro, né. Essa que faz toda a diferença, né, essa busca da maturidade, de você buscar ou não a aprovação do outro, de você se manter firme nos seus princípios, né, independente do princípio ou dos valores impostos pelo grupo, né, porque esses valores impostos ali pelo grupo, de certa maneira, não tem aquele julgamento entre o certo e o errado, quando você está ali numa turba histérica, você está ali sob efeito do álcool, né, e aplicando os trotes e tudo mais. Isso acaba sendo, quando você está numa situação de grupo, isso acaba, de certa maneira, potencializando certos aspectos perversos, né, da personalidade de cada um. Você está na TV Assembleia SP, acompanhando o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei aprovada em São Paulo, de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que proíbe o trote estudantil violento em qualquer nível de ensino no Estado. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos em seguida. Até já. De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa Agora é Lei. Estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, que proíbe o trote estudantil violento em todos os níveis de ensino no estado de São Paulo. Antônio, vamos pegar a sequência do raciocínio do Dr. Frederico em relação à questão dessa adolescência estendida até os 25 anos. Quer dizer, o jovem, quando entra na faculdade, ele não tem ainda esse poder, essa maturidade para poder decidir aquilo que quer em relação ao trote ou não? Eu acho que é muito difícil, porque o aluno que entra, ele vai se confrontar como indivíduo com um grupo organizado, né? Um grupo que conta com pessoas, como eu disse, às vezes um docente que tem 50 anos e que fica orientando o que deve ser feito. Então é muito difícil, e existe um entusiasmo, existe a euforia. E o trote é vendido pela mídia, pela propaganda dos cursinhos, pela propaganda da universidade, pela propaganda dos bancos, como algo de comemoração. E é falsa, não é uma comemoração. Eu concordo com o deputado quando o deputado diz que o corte do cabelo é extremamente invasivo, extremamente ofensivo. E mais, o corte de cabelo, que é uma das práticas mais aceitas, é uma prática que envolve alguém com uma arma, com uma tesoura, confrontando outra pessoa. E tem vários casos em que as pessoas recebem tesouradas, né? Então, do meu ponto de vista, o trote é uma prática de tortura e não uma brincadeira, né? E eu queria apoiar o deputado na questão da regulamentação. Quer dizer, nós precisamos ficar muito atentos àquilo que será a regulamentação dessa lei pelo Poder Executivo, porque é preciso que o Poder Executivo expresse o espírito da lei, né? A Assembleia derrubou um veto do governador Serra, né? E derrubou os argumentos que estavam expressos nesse veto. Então é preciso que o Poder Executivo entenda que ele precisa fazer uma regulamentação que expresse o espírito aprovado por essa Casa de Onde Leis. é que você iniciou, Antônio, essa sua pesquisa sobre esse tema? Quando? Quando? Em 2001. E você já chega a uma conclusão sobre todo o levantamento que você fez até aqui? Você falou em tortura, é uma conclusão já? Eu acho que existem várias práticas que são práticas claramente de tortura, inclusive nas convenções internacionais. Por exemplo, privação de sono. Está caracterizado nas convenções internacionais como prática de tortura. E muitos casos em que os alunos são impedidos de dormir. Então, você vê o aluno chegar na universidade, em 2 ou 3 dias ele se altera completamente, porque ele não dorme, ele bebe e não dorme, né? Então,
São práticas tipificadas mesmo como tortura. Aquilo que o Frederico colocou de pessoas que apanham, são práticas de tortura. Se você desobedece, se você revela, você é torturado a obedecer. Nesse sentido da tortura, doutora Bruna, a vítima, o calouro que sofre o trote, pode pedir ressarcimento, seja ao torturador ou à própria universidade? Pode, nesses termos, sim, é possível caracterizar como tortura, né, já que no crime de tortura é submeter alguém ao sofrimento físico, moral, psicológico, e é possível, sim, é possível a ação de reparação de danos em face da universidade ou da escola que o seja, e também em face do agressor. E eu acho que é bem importante deixar claro que é possível pleitear em face daquela instituição de ensino que teria a função de garantir a integridade física, porque em muitos casos não é possível identificar quem é o autor dos fatos, né? Pelo trote se caracterizar por atos praticados em grupo de forma geral, às vezes há uma dificuldade muito grande por parte das vítimas em conseguir identificar quem é o autor. E então, nesses termos, né, quando se pede um ressarcimento moral, é possível pedi-lo em face da universidade, da escola, que teria a responsabilidade de garantir a integridade física, moral desses alunos e não o fez por ação ou por omissão, né? Porque fechou os olhos ou porque incentivou, como disse Antônio. Então, sim possível. Deputado, na sua avaliação, como é que os pais devem agir? Como é que devem orientar os filhos, sejam os pais que estiveram em universidades e passaram por isso, ou sejam os pais que até estiveram e não passaram, resistiram? Como é que o senhor avalia? O pai acaba sendo prisioneiro de uma realidade. É o filho dele que vai enfrentar os alunos, né? Vai enfrentar muitos marginais e não ele. Ele fica preocupado realmente com a situação do filho. Mas se ele falar, vá lá e rechace tudo, o que pode acontecer com o filho dele? Pode acontecer coisa pior, então ele fica preso, né? O meu filho caçula, ele fez direito, faculdade particular, privada. O trote era cortar o cabelo. No dia do trote ele não foi, ele foi no outro. Aí um grupo falou, vamos cortar o seu cabelo. Ele falou, bom, vamos ver, né, quem vai ter coragem de se atrever. Ele correu um risco. Um olhou para o outro, tal, entendeu? Por uns dias ele ficou isolado, mas depois tudo ficou na normalidade. Ele correu um risco. E se uns 4 ou 5 resolvessem agredi-lo de forma violenta? Entendeu? Então o pai fala para o filho, vai lá e não aceite. Como é que fica? Entendeu? Então é uma situação delicada. Quem que tem que tomar atitude é o poder público, né? E foi o que nós fizemos na Assembleia. Agora, o governador ele deverá regulamentar esta lei de forma dura. E, repito o que eu falei, disciplina e punição, isso tudo faz parte da educação. Entendeu? É proibido pisar na grama. E aí? Qual a pena? Nenhuma. Então, não está proibido. Doutor Frederico, qual é a chance ou em que medida acontece o efeito contrário? Em vez de o trote promover a integração, causar o efeito da ruptura naquele grupo? Quando você, de certa maneira, humilha o outro, né, você o expõe ao ridículo, né, a atos que ele não concordaria em ambientes fora daquele local histérico, né, sem o efeito de álcool ou outras drogas. Então, acho que você, de certa maneira, incorre aí em desrespeitar o limite do outro e com certeza não promove integração nenhuma, a não ser ressentimento, né? E eu acho que concordo com o deputado, isso realmente tem que acabar, né? A sociedade, acho que por isso que, né, é tão noticiada, tão divulgada assim, mesmo que não seja em sua totalidade dos universitários ali, mas porque a sociedade realmente se choca com aquilo, né? Não concorda com aquilo, e a classe política, por isso que a atitude do deputado é louvável, tem que corresponder a isso, né?
O que um profissional, aquele que já saiu da faculdade, carrega para a carreira desse instinto violento que ele teve enquanto veterano e fazendo isso com os calouros? Olha, eu acho que os líderes dos trotes, eles têm que realmente passar por uma avaliação séria, porque, como eu falei, alguns traços se assemelham muito à psicopatia, né? O que é o psicopata? Ele não tem nenhuma empatia pelo outro, né? Ele não consegue reconhecer a emoção do outro, o sofrimento alheio, né? Ele só consegue enxergar as coisas. Por exemplo, quando alguém vê outra pessoa sofrendo, outra passando por alguma atitude de humilhação, você vai ativar logo uma área do cérebro que é responsável pelas emoções. O psicopata não, você vai acessar uma área responsável pela linguagem, por exemplo. O psicopata ele consegue reproduzir comportamentos de pessoas que sentem alguma coisa pelas outras, que sentem empatia, mas ele de fato não sente mesmo, né? Ele usa aquilo para manipular. Então, acredito que os líderes desses grupos, para chegar nesse ponto tão bárbaro assim dos casos aqui levantados, tem algum tracinho ali na psicopatia. Antônio, esse questionamento, né, no sentido do que o profissional vai levar para a carreira, porque a conclusão da CPI aqui da Assembleia Legislativa é que isso ocorre basicamente com alunos dos cursos de medicina. Claro, acontece com alunos de todas as áreas, né? Mas você ter um médico que possa ter traços, né, psicológicos, psiquiátricos graves aí lá na frente é uma situação delicada. Eu acho que é muito delicado. Agora mesmo saiu uma pesquisa que foi publicada aí na mídia, mostrando que os negros, os afrodescendentes no Brasil, recebem um tratamento médico pior. As consultas são mais curtas, o número de mortalidade infantil é maior. Né? No trote, acho que se expressa uma série de preconceitos bastante graves. Né? Então, no pedágio, por exemplo, você coloca o aluno de primeiro ano na condição do mendigo. A passeata do 13 de maio, na data de libertação dos escravos. Né? Então, tem uma série de coisas. No caso da Exalc, tem lá os alunos que usam chapéu como se fossem trabalhadores braçais. Na geologia, os alunos tomam banho de lama como se fossem garimpeiros. Né? Então, tem uma série de coisas que são claramente preconceitos. E eu queria retomar uma pergunta que você fez para o Frederico, se o trote integra. O trote integra no grupo trotista. E o trote divide os alunos no campus. Né? A gente fez levantamentos em que mostra que depois do período de trote, os alunos, ao invés de estarem integrados, eles estão nos extremos. Eles se transformam em inimigos, às vezes não se falam mais para o resto da vida. Né? Então, acho que causa inúmeros danos profissionais a prática do trote, a existência desses grupos. É um grupo que atrapalha a universidade, que atrapalha a democracia. A universidade tem que ser um lugar de debate e não de doutrinação. O trote é uma prática de doutrinação e não de diálogo. Antônio, eu quero aproveitar que você está com a palavra, o tempo do programa já está acabando, a sua conclusão sobre o nosso tema, até 1 minuto, por favor. Eu quero parabenizar o deputado pela iniciativa e parabenizar a Alesp pela aprovação dessa lei, que eu acho que é de extrema importância para a universidade. As pessoas não se dão conta, mas eu acho que isso aqui é um divisor de águas para a universidade brasileira. Doutora Bruna, sua conclusão sobre o nosso tema? Eu penso também que é um reconhecimento muito importante, né, por parte do Poder Legislativo, por parte do Poder Executivo. Não basta a atitudes violentas, a atitudes que submetam o outro à sua vontade. Vejo com bastante expectativa a regulamentação dessa lei pelo governador e não consigo ver nenhum apanhado de inconstitucionalidade. Acredito sim que essa lei prosseguirá e que trará efeitos benéficos. Doutor Frederico, sua avaliação, sua conclusão final? Bom, eu queria deixar um recado para quem assistiu e passou por esses abusos aí em algum trote. Né, o trote, a gente acabou não entrando nessa questão, mas traz transtornos, pode trazer transtornos de ansiedade, de pânico, né, depressão, trauma que essa pessoa vai levar para a vida toda e acaba imperando esse silêncio também, a pessoa por vergonha não vai buscar ajuda. Falar para essa pessoa que você pode sim procurar uma ajuda, você pode procurar um profissional psicólogo e esse profissional está tentando aí te ajudar a superar esses traumas aí e, enfim, tratar essa questão aí com você e com a sua família da melhor maneira possível.
Deputado Rafael Silva, sua palavra para a gente concluir, encerrar o nosso tempo. Mauro, estou muito feliz, doutor Frederico, doutor Antônio Almeida, doutora Bruna, pessoas conscientes que entendem do assunto, e eu penso, na medida em que nós levarmos mais e mais informações para as pessoas, nós estaremos formando consciências, né? O René Descartes falou que se você conscientiza um indivíduo, outro e outro, e você forma uma sociedade consciente que não aceita ser enganada e nem escravizada. E um povo consciente não aceita o trote, não aceita. E eu espero, né, que em Brasília o pessoal olhe com carinho para essa situação, porque nós precisamos de uma lei federal abrangente, que inclua, inclusive, todas as escolas de todos os níveis, escolas privadas, escolas mais ou menos privadas, né, de algumas instituições, e escolas públicas. Eu espero que isso aconteça. Quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa Agora Lei, na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre a lei de autoria do deputado Rafael Silva, do PDT, lei sancionada no estado de São Paulo, que proíbe o trote estudantil violento em qualquer nível de ensino no estado. Agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tempo.